Olá, queridos. Nós estamos aqui para mais um Tempo a Dois. E hoje vai ser incrível. O meu nome é Leile Albano, sou apóstola na Igreja Batista Monte Sião e sou casada com... Apóstolo Albano. Roberto Albano, eu gosto mais. Bom, vamos lá. A semana passada vocês receberam um desafio, que era os dois se ajudarem nas tarefas do lar. Ok. A gente cumpriu isso? Cumpriu. É? O que você fez essa semana para me Eu ajudar? fiz muitas coisas. Mas o que você fez Foram para ajudar? tantas emoções que você nem lembra. E isso me deixa muito triste. Não, é Mas- verdade. Ele me ajuda lavando louça, Sim. quebrando copo. Arrumando a cama. Arrumando a cama. Tirando as coisas da nossa filha que está fora do lugar. É verdade. Não, ele me ajuda. Isso eu não posso Mas é muito, reclamar. ajuda muito. Eu quero desafiar aí os casais, né, nesse tempo que a gente está convivendo de uma maneira mais intensa em quatro paredes, que vocês se ajudem nas tarefas do lar. Ao se levantar, marido, ajude a sua esposa a estender a cama, Eu dobrar gosto o lençol, disso. dobrar o cobertor e deixar a cama bonita e arrumada para saírem para o Lisinha. trabalho. É isso aí. Lisinha. Mas hoje o nosso tema é outro. O nosso tema hoje é previsão do tempo. Será que vai dar chuva ou será que vai dar sol? Eu acho que deve dar sol. A minha vontade é fazer que a chuva seja materializada. Mas o meu Deus é maior, não vai deixar. Vamos Previsão lá. do tempo, hoje tem chuva ou sol? Vamos ver. Acompanha a nossa live. Queridos, quantos anos nós somos casados? Nós somos casados aproximadamente, deixa eu ver, 28 anos. 28 anos. É incrível, às vezes, E quando... 3 meses, hein? E 3 meses. 28 anos e 3 meses, segundo cabeça, ok? Porque a Bíblia diz que ele é o cabeça, então ele é o cabeça. Segundo ele, 28 anos e 3 meses. Dentro da previsão do tempo, vamos dar uma olhada no retrovisor da nossa vida? Amor, você se lembra de uma coisa boa que aconteceu essa semana com a gente? Essa semana? É. Estava muito frio e eu havia chegado rápido, eu fui buscar a Rebeca no trabalho e cheguei já tarde, cansado, com muito frio e de repente eu estou no gabinete estudando e aí você me avisou que uma irmã ia chegar. Nós tivemos uma experiência incrível essa semana. Exatamente quinta-feira, se eu não me engano, às 19h50 eu fui tomar um banho, depois de um dia muito corrido. E enquanto eu tomava banho, me veio à mente, nossa, com esse friozinho, um caldo. E eu até lembrei de uma irmã que faz um caldo maravilhoso. Saí do banho de pijama, roupão, descendo a escada, olhando se alguém estava me chamando, indo para a cozinha para preparar algo para a gente comer. E aí tá ali no meu WhatsApp que a irmã Rose tinha feito um caldo e se a gente quisesse, ela viria trazer. A esposa do Nicolas. Foi a experiência que nos marcou essa semana. Me marcou muito porque o nosso Deus não é só um Deus de grandeza, mas é um Deus de detalhes. Ele conhece o nosso tempo, a nossa limitação e Ele conhece também o nosso coração. Nós comemos tudo, né? Deixou só um pouco para a filha, né? Sim, comemos foi tudo. uma experiência muito gostosa. Eu acho que uma segunda experiência que foi um desafio para mim foi... Fazer as devocionais, que nem eu fazia, Sim. parei. Você começou agora. Sim, Tem muita gente nós participando. começamos a gravar algumas devocionais. Isso foi uma experiência muito boa também. Amor, Sim. você lembra de alguma experiência difícil dessa semana? Difícil essa semana? Sim, Foi teve quando... uma. Foi difícil, hein? Foi difícil essa experiência. Eu acho que foi na quinta-feira também. Foi. Nós saímos de casa para ir a Campinas. E nós fomos buscar um remédio, mas nós atrasamos na saída. E quando chegamos lá, chegamos na farmácia... 3 minutos. 3 minutos atrasado. Qual é o nome da farmácia, você lembra? Vamos poupar? Você lembra? Você lembra? 3 3 minutos. E já estava fechado, não tinha ninguém lá, já tinha ido embora. Eles fecharam antes do horário previsto. E eu perdi a viagem. E aquilo causou um estresse, porque no meu temperamento,
quando eu ponho algo na agenda, eu sou muito firme em cumprir aquilo ali. Para mim é um compromisso que eu fiz. Já fica a dica que nas situações nós precisamos conhecer o nosso cônjuge e também entender o que para ele é importante ou o que para ela é importante, sem precisar falar. Aprenda a ler as situações e entender os valores do seu cônjuge. E aí, amor, como é que você sente quando um casal que convive há 3 semanas olha para o outro e diz assim: sinto que já nos conhecêssemos a vida inteira? Deixa eu tentar ilustrar isso. Uma criança estava na praia e ela foi na praia pela primeira vez. A criança correu da praia, da areia e colocou o pé na água e disse assim: mamãe, 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 eu conheço o mar, mamãe! E voltou alegre. Aí tinha um marinheiro sentado ali e disse assim: eu também conheço o mar. Eu acho que às vezes a pessoa só colocou o pé na água e acha que já conhece o mar, a tempestade, o perigo do mar, as experiências boas e ruins, e na verdade ela não conhece nada, ela só colocou o pé na água. Nós precisamos ter a experiência do marinheiro, que já entrou no mar, no barco, já enfrentou a madrugada no mar adentro, já enfrentou a tempestade, já enfrentou momentos de pavor, de medo, mas venceu isso e agora está sentado na praia. Ele tem muito mais conhecimento. Concluindo, conhecer o seu cônjuge leva tempo e são as experiências que verdadeiramente vai te dar bagagem para dizer que você conhece o outro. Então, nós queremos compartilhar algumas situações nessa vivência de 28 anos, que hoje nos dá condições de dizer: eu conheço o cabeça. Você pode começar? Eu queria que você compartilhasse situações que aconteceram, que você me conheceu melhor e que eu também te conheci melhor. Eu acho que foi quando você tinha um bom emprego, você tinha um bom salário, você trabalhava como nutricionista na cidade de Arapongas, no Paraná. Você era professora na faculdade e, de repente, eu disse que o nosso ministério ali havia encerrado. E você teve que abrir mão de tudo, deixar tudo para trás, porque eu havia dito: acabou. Eu não sei, talvez, o que outra mulher talvez teria dito: não vou abrir o meu emprego, não vou abrir mão disso, tal, para te acompanhar. Mas você abriu mão de tudo e veio, me acompanhou. Eu acho que aquilo foi muito importante para mim, porque não me deixou dúvida do que Deus queria da minha vida. E hoje ser pastor da Monte Sião tem muito a ver com aquela decisão que nós tomamos lá atrás. Nesse momento, algo que para mim também foi muito forte o entendimento dele de ministério. Nesse momento, quando ele abriu mão do ministério, era uma estação muito tranquila para as nossas vidas. Nós pastoreávamos a igreja, eu trabalhava meio período, 3 vezes por semana como nutricionista. Ganhava mais que eu. Ganhava um bom salário. Ele era professor e reitor de um campus da Faculdade Teológica em Londrina. Eu também tinha um salário de professora. Então, assim, financeiramente falando, jovens que éramos, estávamos muito bem. E chegou uma hora que ele disse: eu preciso estar no ministério e eu preciso ser desafiado. E eu não estou sentindo que eu tenho grandes desafios aqui. Naquele momento eu pude entender qual era a visão de ministério do meu esposo. Aprendemos muito naquela situação. Não foi o salário que nos Não foi o salário que nos prendeu naquele lugar, mas foi o entendimento do ministério e dos desafios que queríamos viver com a igreja, mas também com Deus. Mas eu queria que a gente compartilhasse de uma maneira breve outras experiências. Uma outra experiência foi quando nós compramos o nosso carro. Sim. Nossa CR-V. Quando ele completou 50 anos, nós compramos um carro que era o sonho dele. A CR-V. E aí nós estávamos ali conversando tal, e pedi desconto. E o rapaz: não tem mais desconto não. Márcio, é isso, o senhor tem que decidir, o senhor vai levar ou não vai levar. Não dá para melhorar o preço, não dá.
e eu estava quase para fechar o negócio naquele valor. Aí você levantou e disse, se não dá para melhorar, não, então nós vamos embora e não vamos comprar. Vamos, amor? E eu queria comprar o carro, você levantou, nós levantamos, aí o cara, esperem! E aí você negociou, acho que ganhou, acho que 3 ou 4 mil ainda. Sim. Então, para negociar, compra e venda é com ela. Ela sabe bater pesado. Na realidade, eu olhei para o vendedor e disse, olha, se o carro tiver que ser nosso, ele vai ficar aqui no pátio e vocês vão ficar pagando o valor do pátio, porque nós vamos voltar e vamos comprar. Uma decisão sua, ou diminuir o preço agora ou daqui a um mês. E essa foi uma experiência que nós vivemos e que foi muito gratificante. De mim, o que você pensa? Na nossa caminhada, algo que me marca muito, apesar da gente ser extremamente diferente, mas algo que me marca quando as coisas se quebram. Qualquer coisa que se quebre em casa, eu acabo conhecendo a persistência e a paciência no querer consertar. Seja o liquidificador, seja uma dificuldade na televisão, seja um brinquedo da nossa filha enquanto ela era pequena, ele é paciente e persistente em consertar. E isso não diz só apenas a coisas, mas ele tem paciência em ir atrás de uma ovelha, paciência. E quando ele perde a paciência, também aí é uma vírgula, mas normalmente ele é muito paciente e muito perseverante. E isso a gente foi descobrindo através de situações, o quanto ele é paciente e perseverante. E eu tenho que agradecer muito a Eletrofacchini, né? O Dr. Wilson Facchini é o meu médico de assistência em questões elétricas. Deu problema elétrico, ele é o médico que eu levo lá com o paciente, ele resolve em 1 minuto e eu volto para cá. Você tem mais alguma coisa? Algum momento que aconteceu e que a gente acabou se conhecendo um pouco mais? Foi quando nós fomos deixar a filha do pastor Moisés e da pastora Eliane na casa dela. E um senhor passou armado, colocou, disse, é um assalto. E nós nunca tínhamos vivido uma situação tão dramática como aquela. E pediu que eu saísse do carro e colocou o revólver na minha cabeça, eu coloquei a cabeça no chão. E naquele momento ali, que eu não sabia o que ia acontecer ali, mas você conseguiu dirigir tudo, controlar aquela situação, e de tal maneira que a gente, ainda que perdesse o carro naquele momento, nossa vida foi poupada e tudo chegou a um final que glorificasse a Deus e que desse proteção para a nossa vida. Essa situação, apesar de ter sido muito difícil, Nós tínhamos fugido de um assalto em Campinas. Ó, tem um assalto no condomínio, entramos no carro e viemos embora. E fomos assaltados aqui em Hortolândia. Mas essa situação nos fez nos alinhar e eu também acabei vendo a resiliência que eu tenho nos momentos de tensão, que nós não sabíamos. Mas eu queria que a gente compartilhasse algumas aventuras também que nós vivemos como casal. A aventura é San Andrés, lá na Colômbia. Nossa, o mar de 7 colores. Sim. O mar que você vai um azul, um azul, um azul, um azul, 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 azul. 7 cores tem o mar. E nós fomos entrando aquele mar adentro, e num determinado lugar, a gente pode descer do barco e aí fomos brincar com raia. Né? Eu peguei uma raia desse tamanho assim na mão, no meio do mar lá. Tinha o nome da ilha, mas agora eu não lembro. Foi muito Mas espetacular. Nessa questão da raia, eu lembro que você ficou com medo, a Rebeca ficou com medo, e normalmente a medrosa em casa sou eu. Eu não gosto de esportes radicais, eu não gosto de altura. E na questão da raia, eu lembro que eu fui a primeira a pegar a raia. E depois ele e depois a nossa filha. Normalmente eles gostam de aventura e eu não gosto de aventura. Mas a raia, naquele momento, a gente mudou. O tempo vai nos fazer nos conhecer uns aos outros. Nós temos também algumas experiências que nós vivemos, por exemplo, em Israel. Em Israel a gente tem 2 experiências. Israel teve do inglês lá. Nós alugamos um táxi e fomos para ir em um determinado local.
Acho que voltamos para o hotel tal, que nós tínhamos passeado bastante e tal, comprado Depois da algumas coisas. marcha para Jesus. Também. Mas nesse, nós alugamos um táxi e o táxi falou um valor. Acho que era $15. 15. E quando, ok, $15, tranquilo. Quando nós chegamos no hotel, ele falou que era $50. E aí ele bateu pesado, bateu pesado. Aí a apóstola chegou e falou com ele no inglês, bem forte, confrontou ele, e uma mulher confrontar um homem em Israel, ele abaixou a cabeça quietinho e aceitou os $15, não os $50 que ele queria cobrar. Ele queria 50 e ele tinha combinado 15. Esse momento foi bem desafiador. Você falou 3 vezes para ele, 15, 50? Isso. 15, 15, 15! Aí ele pegou e foi embora. Bem desafiador que nós vivemos ali. Da língua do dinheiro. Da língua e a gente do estava dinheiro. Apertado já. Isso. E uma situação que a gente também viveu em Israel, que foi muito difícil, foi no aeroporto. Para vir embora, nós estávamos em Tel Aviv. Então todos nós tínhamos que ficar naquela fila com o passaporte. E tudo que nós ganhamos tinha que ficar numa sacola ao lado, não dentro da mala, e dizer que aquilo nós tínhamos ganho em Israel. Souvenir. E a dificuldade foi quando os responsáveis ali pela segurança chegou, pegou o meu passaporte e o meu nome... Leili. Leili é a terrorista que explodiu um shopping em Israel. Eu acho que foi um cinema. Foi a primeira terrorista, o nome Leila. Então, assim, foi um momento difícil, porque eles começaram a fazer pergunta, aí ele ficou preocupado, ele querendo ajudar, mas não dominando o inglês. Meu Deus! Então foi um momento... Aí levaram você, os caras tudo armado, entre eu e você, levaram você embora, abriram uma porta, trancaram e ficaram 4 com um fuzil do lado de fora. E eu falei, meu Deus! Aí teve o apóstolo Wellington. Apóstolo Wellington de Manaus me socorreu. Ele é mais dramático, não foi tudo isso, mas foi quase isso. Eu tremi de medo. Mas nos fez... amadurecer. Para mim, eu vi o cuidado e o pavor dele quando algo acontece comigo. Mas nessas circunstâncias de tensão, nós também aprendemos a conhecer que a reação dele é uma e a minha reação naquele momento é de equilíbrio. Sim. Mas eu sofro após. O após, ele está rindo, ele está dando gargalhada, mas aí é o momento que eu estou sofrendo. É a maneira como a gente administra as tempestades dentro da vida a dois. Agora, vamos caminhar para o final dessa live falando sobre os momentos de alegria que nós já vivemos nesses 28 anos? Momentos de alegria que mais marcou a minha vida foi quando você disse que estava grávida. Sim. E aí nasceu a nossa filha Rebeca. A Rebeca, ela tem a lindeza do pai e ela tem a inteligência da mamãe. Como poderia esquecer? Essa frase é imortal. Sim, sim. Esse foi um momento muito alegre. Acho que a Rebeca veio para trazer leveza na nossa vida, mas se uniu à minha bagunça e a gente faz bagunça legal juntos. E isso às vezes estressa muito. Porque ela é um coronel que quer tudo, as coisinhas. Pode estar faltando 10 minutos para sair. Dá para esticar um pouquinho esse lençol, depois ela vai dar a última esticadinha no lençol. Então já sabe como é que é. E você sabe como é que é. Sapato na porta, sapato, enfim. Ainda bem que nesses 28 anos nós temos tido resiliência e muita firmeza para entender os propósitos de Deus na nossa vida. Falando em alegria, a gente tem várias. A gente tem o Rio Quente, as nossas férias no Rio Quente foram momentos incríveis. Foi uma estação que Deus nos permitiu viver e realmente ali era um descanso que nós tínhamos e nos trazia muita alegria. A compra da nossa casa foi uma conquista a 3, com muita perseverança. A questão de quando a nossa filha concorreu ao conselho tutelar, como a gente
construiu junto, lutou junto, a maneira como ela conseguiu, né, vencer aquela eleição, realmente foram situações e experiências que nos fez crescer como família. Então, no final dessa live, eu quero deixar uma dica para você. Nessa semana, seja na varanda do seu apartamento, da sua casa, seja ao amanhecer ou ao anoitecer, talvez colocando uma luz de vela, tirem um tempo para compartilhar experiências que vocês conquistaram juntos, que vocês se alegraram, que você conheceu algo no seu esposo que você ainda não sabia, mas ficou sabendo naquela situação. Enfim, use o tempo, use o retrovisor para conhecer o seu cônjuge. Esse é o desafio dessa semana. Foi muito bom estarmos aqui mais uma vez. Deus abençoe você. Mais um. E vença as tempestades. Amém? Previsão do tempo. Vai ter sol na sua casa. Um beijo no coração. Até breve. Amém. Deu quantos minutos aí, querido? 22 minutos. Misericórdia.